Bem-vindos à nossa prática de gratidão yoga integral online, toda quarta-feira ao vivo pelo Zoom, das 7 às 8. Inscreva-se no canal do YouTube Amala Pisolato e ative o sininho, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, Namastê, dia abençoado. Vamos procurar sentar sobre os iscos, solta um pouquinho o pescoço, cresce a coluna, segura nos joelhos. Leva os ombros para trás, abre o coração e vai crescendo a cervical, o topo da cabeça lá para o céu, sempre alongando, descendo os ombros, indicadores e polegares unidos em Yana Mudra. Relaxa os ombros, mantém o coração aberto, alinha a mente com seu coração, respira profundamente e solta o ar num suspiro. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, vai soltando um suspiro umas 2 ou 3 vezes. Toda a consciência na respiração. Inspirando novo, soltando ar, desapegue do velho. Toda a consciência na respiração, direcionando o ar para a barriga, para o baixo ventre. Quando o ar entra, a barriga vai para fora. Quando o ar sai, a barriga vai para dentro. Usando 100% dos pulmões. Imagine um fio de luz te puxando do topo da cabeça para o alto. E soltando ar, vai soltando todos os pesos da cabeça, da testa, relaxa os ombros, solta os pesos do coração. No final da exalação, a barriga um pouquinho para dentro. E vai buscando essa onda nos seus pulmões, a respiração trifásica completa, prana, kriya, pranayama. Eu vou traduzir a frase dos mestres do yoga integral do dia de hoje, do inglês para o português. A frase é da mãe Mirra Alfaça. Querer o que o divino quer, sempre, em todas as circunstâncias, é o único caminho de apreciar uma paz inabalável. Querer o que o divino quer, sempre, em todas as circunstâncias, é o único caminho para apreciar uma paz inabalável. Então, vai conectando com seu coração, a vontade do divino, a sua vontade, lembrando que a mente pensa e o coração sabe. Vai se conectando com a sabedoria do seu coração. Vamos unir as mãos à frente do coração, buscando esse estado de yoga, esse estado de união do corpo, da mente, do coração. E vamos vibrar, sempre crescendo a coluna para o céu. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Lembrando que o Om sobe do umbigo até o topo da cabeça. O Om é o som do Anya Chakra, do chakra do comando do terceiro olho. Então vamos sentir essa energia, essa vibração subindo do umbigo até a cabeça, 3 vezes, vibrando o Om. Inspira. Om. 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 E devagar descendo a testa na direção dos dedos das mãos, conectando a mente com seu coração. Entrelaça os dedos das mãos, gira as palmas das mãos para fora, estica os braços para frente, enverga um pouquinho a coluna, respira lá nas costas.
E na próxima inspiração, estica para o céu. Puxa para o alto, inspira, estica em Parvatasana, vai crescendo a coluna para o alto. Quando solta o ar, desce um pouquinho os ombros. E na próxima inspiração, cresce para o céu, abre bastante espaço, solta o ar, estica para um lado. Abre bastante espaço em toda a coluna, no tronco, sustenta no abdômen, sem perder espaço, vai abrindo espaço e inspira, volta para o centro. Cresce para o céu, solta o ar, alonga lá para o outro lado. Estica, 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 estica. Na próxima inspiração, voltou para o centro, mãos paralelas, cresce, solta as falanges, as dobrinhas dos dedos, solta os punhos. Inspira, cuidado aí com o pescoço, vê se dá para olhar um pouquinho para o alto. Mesmo que a cabeça não vá, você trabalha com os olhos. Vê se dá para olhar lá para o teto, para o céu, abrindo espaço, solta o ar, gira os braços para trás, abriu o coração, solta um pouco os ombros, devagar desfaz a posição e vamos deitar. Deita, estica o corpo, a coluna toda no centro, alonga, abre bastante espaço, estica, traciona e solta. Abraça os dois joelhos. Faz um pequeno balanço lateral, descansa a coluna, descansa a mente. E devagar, joelhos dobrados, pés no chão. Vê se as duas mãos vão no seu pé direito e vê se consegue esticar a perna com a mão no pé. Seria um teste. E vai esticando a longa, quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Umas 3 respirações, alongando a perna na inspiração, quando solta o ar, barriga para dentro. Devagar, segura atrás da perna, atrás da coxa e gira o tornozelo, gira o pé 3 vezes para um lado, depois 3 vezes para o outro lado. Capricha nesse giro para soltar o tornozelo, a panturrilha. Depois alonga dedos para o céu, alonga o peito do pé, solta o ar calcanhar, empurra o teto 3 vezes. Coordena com a respiração. Na inspiração, alonga peito do pé. Quando solta o ar, calcanhar, empurra o teto. Mantém a perna esticada, alongada, com o calcanhar empurrando o teto. Vê se dá para fazer esforço. Inspira com a cabeça no chão. Solta o ar, levanta a cabeça na direção da perna. Se precisar colocar as mãos atrás da cabeça, pode colocar, para não forçar o seu pescoço. Pode colocar as mãos atrás da cabeça, mantenha a posição. Quem tiver melhor do pescoço, pode colocar as mãos na perna. Respiração mínima, perseverança máxima, longa, longa. Devagar, volta a cabeça para o chão. E essa perna que está esticada, vira o joelho para fora, traz o tornozelo perto do joelho esquerdo e abraça o joelho esquerdo. Você pode segurar atrás da coxa ou por cima do joelho esquerdo. Então, um joelho está virado para fora, trabalhando a articulação coxo-femoral. Respira, exala a tensão, exala o estresse do corpo e da mente. E devagar, a perna de trás, a esquerda, subiu. O pé que está perto do joelho, vê se desce na direção da virilha. E segura na perna de trás. Respiração livre. E vai exalando a tensão do corpo e da mente. Persevera para esticar a perna. Alongou, alongou, alongou. Devagar desfaz, solta, sacode os dois pés para o céu. Afasta um pouquinho os pés, areja a virilha, sacode tudo e devagar, joelhos dobrados, pés no chão. E agora leva as mãos lá no seu pé esquerdo e vê se dá para esticar agora para o céu. Mesma coisa com a outra perna. Se a mão não chega no pé, coloca atrás da perna. Primeiro alonga 3 respirações, esticando a perna quando solta a barriga para dentro. 3 respirações, estica a perna quando solta o ar, barriga para dentro.
Respirou aí 3 vezes, colocou as mãos atrás da perna, gira o tornozelo, solta a articulação no frio, no inverno. 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Depois alonga 3 vezes. Inspira, dedos para o céu. Solta o calcanhar, empurra o teto. Coordena com a respiração. Parou o calcanhar lá no teto. Inspira com a cabeça no chão. Solta todo o ar. Levanta a cabeça na direção da perna esticada, do alto. Quem tiver problema no pescoço, pode colocar as mãos atrás da cabeça, para não forçar tanto o pescoço. Mantenha a paz, a tranquilidade, ou com as mãos atrás da cabeça, ou com as mãos na perna. Respiração mínima, perseverança máxima. Aproximou, volta a cabeça para o chão. Essa perna esticada dobrou para fora, traz o joelho, o tornozelo perto do joelho direito e traz a perna direita na direção do seu peito. Respiração livre. Respiração livre. E devagar, a perna direita esticou para o céu, o pé que está perto do joelho, vê se desce perto da virilha, sem machucar o pé, o tornozelo, o joelho, sem se machucar, e vê se dá para segurar na perna de trás, na perna esticada. Respira e algumas vezes vai exalando o estresse do corpo, da articulação, da mente. Caprichou, devagar desfaz, sacode, solta tornozelo, joelhos e devagar, joelhos dobrados, pés no chão, as mãos perto dos calcanhares, vê se os pés ficam paralelos ao quadril, pés e joelhos paralelos ao quadril, vê se as mãos chegam lá nos calcanhares, contrai glúteos e cresce a coluna para o céu. Respira livremente. Se tiver tudo muito bom, entrelaça os dedos das mãos nas costas e sobe mais ainda. Como se você juntasse as escápulas. Ótimo. Subiu a máxima possível. Vai tirando as mãos de baixo das costas, desce devagar, vértebra após vértebra, e traz, abraça os joelhos nos ombros. Abraçou os joelhos nos ombros. E devagar vamos virar de barriga para baixo. E barriga para baixo. Primeiro, joelhos no chão com o quadril para cima. Estica os braços, afasta uma mão da outra. Então, quem tem problema no pescoço pode colocar a testa no chão. Quem tem um pescoço melhor pode colocar o queixo no chão. Estica, 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 solta o ar, quadril lá nos calcanhares, continua esticando a coluna. E devagar, apoia as mãos, ergue o tronco. Então, trabalha os músculos, dedo médio aponta para frente, dobra os dedos dos pés sem afundar nem nos ombros, nem nos punhos. Vê se dá para passar pelo cachorro. Então, alonga, umbigo na coluna, empurra o chão e solta a cabeça, que também ajuda a alongar aí o pescoço.
empurra e vai. No início, você pode dobrar os joelhos para levar as costelas para as coxas e devagar, uma perna dobra, outra estica, vai alternando. Essa postura ajuda a alongar a coluna cervical, as pernas e ver se os dois calcanhares vão no chão, umbigo na coluna, cóccix para o céu e caminha com os pés na direção das mãos. Solta o tronco. Solta a coluna, pode dobrar um pouquinho os dois joelhos. Solta bem a cabeça, alonga a cervical, solta, dobra um pouquinho os dois joelhos e desenrola a coluna, sobe devagar. Sobe devagar para não ter tontura e quando chegar lá no alto, solta os braços para trás. Vê se as mãos batem lá atrás, cresce sempre o seu pescoço. E pode também dar um chutinho para soltar também os joelhos. E devagar, afastou um pouquinho os dois pés, pés paralelos, postura da lua. Mãos começam na cintura, o seu braço esquerdo, inspira, sobe, estica para o céu e solta o ar, flexiona lateralmente. Esse braço de cima vira uma lua, a mão de baixo. Se tiver tudo bem com a lombar, pode escorregar a mão pela perna. Mantenha a lateralidade. Solta a cabeça. Isso. Na inspiração, volta, estica, puxa para o céu, estica para o alto. Cresce toda a coluna para o céu, solta o ar, troca o braço. Podemos começar com a mão na cintura, alonga para o lado. Isso. Então a gente está no centro, alongando lateralmente. E devagar, quem pode, se escorregou para um lado, escorrega para o outro. Respira livremente. Sustenta a coluna no abdômen. Inspira, vamos para o céu, estica lá para o alto. Solta o ar, abrir os braços para trás, apoia as mãos na lombar e cresce o pescoço. Cresce a cervical, como se você descesse os ombros, cresce a cervical. Como se abrisse o seu coração. Devagarzinho vem voltando. Não demos a máxima. Pessoal aí que está com o pescoço mais ou menos. E devagar vamos afastar os pés. Com segurança. E o primeiro, seu pé direito, vira completamente para fora. Podemos apoiar a mão no joelho e o braço de cima vai para o céu. Isso. Cuidado só para o joelho não passar do tornozelo. Alinha o joelho mais ou menos com o tornozelo, uma mão no joelho, outra mão para o céu. Então, quem está com o pescoço mais ou menos olha para frente. Quem está com o pescoço bom é que pode olhar lá para o alto. Então, tudo é sempre sem dor e vai abrindo os espaços. Quando solta o ar, sempre a barriga um pouquinho para dentro, sustenta o corpo no abdômen. Inspira, abriu para o alto, solta o ar, essa mão do alto gira para trás, alonga esse braço, vê se a mão chega na coxa do outro lado. Cresce o pescoço. Então, esse ombro, eu com a blusa branca, parede branca, não sei nem se dá para enxergar, mas é a mão, vê se chega na coxa e esse ombro de cima vai para trás. Você pode ficar aí com a mão no joelho, respirando, alongando essa parte aqui. Quem tiver melhor, se precisar, afasta mais os pés, vê se o cotovelo vem no joelho. E sempre alonga, evita isso. E aí vai sempre crescendo o pescoço quando solta a barriga para dentro. Então você pode olhar para frente, a gente não cai dentro do ombro, tá? Então sempre cresce a cervical, olha para frente, como se esse ombro de cima fosse para trás. Vai respirando, alonga a cervical,
sem virar, né? Quem tá aí com o pescoço problemático, mas quem tiver com o pescoço melhor, inspira, cresce, cervical, vai girando para olhar para o dedão do pé e afasta o queixo do ombro. Também é um alongamento de pescoço, mas aqui a gente já está virando a cabeça, né? Então, sempre afasta o queixo do ombro, respira, abrindo os espaços. Aí no pescoço, no ombro, na escápula. Ótimo. Devagar. Vem voltando. Solta o braço de trás, dá uma sacudida. Inspira, estica a perna que estava dobrada e a mão que estava lá atrás agora vai para o céu. Então, a perna que você está com a mão, você contrai essa perna, protege o joelho. Se precisar fazer uma microflexão no joelho, você faz para não empurrar o joelho para o chão. Cresce sempre a cervical, afastando sempre as orelhas dos ombros. Cresce olhando para frente, vai alongando o pescoço. Quem está com o pescoço muito bom é que pode virar para olhar para o dedão lá do alto. E vai abrindo as costas, abre o coração. Isso, sempre crescendo a cervical. Quem está aí com cervical problemática, não despenca, alonga. Vai alongando, trabalha essa musculatura do pescoço alongando. E na próxima inspiração, subiu do triângulo, soltou o ar, desceu os braços, vira o pé reto, pés paralelos, solta um pouquinho aí os ombros. Soltou os ombros e vamos para o outro lado. Virou o outro pé completamente para fora. Lembra que esse pé que virou para fora, o calcanhar, se traçasse uma reta, ele para no meio do pé de trás, no arco. O pé da frente está alinhado com o pé de trás. O calcanhar vai no meio do pé, apoia a mão no joelho, estica o outro braço para o céu. Então aqui cresce, continua crescendo o pescoço. Sempre afasta o queixo do ombro de baixo. Vai abrindo espaço, é um alongamento. Esticou, esticou, solta o ar, gira esse braço lá para trás, vê se a mão chega lá na coxa, o ombro de cima vai para trás. Cresce a cervical, cresce o pescoço, respira, deixa alongar toda essa parte aqui do ombro de cima que vai para trás. Quem puder, coloca o cotovelo e continua crescendo o pescoço sem despencar. Então, cresce olhando para frente, quando solta a barriga para dentro. E o quadril, esse quadril de cima, ele está indo como se fosse para trás. Quem puder, cresce a cervical, sempre afasta o queixo do ombro, vê se consegue olhar para o dedão do pé. Que aí é um alongamento maior do pescoço. Sempre alongando, respirando, abrindo os espaços, quando solta a barriga para dentro. Devagar, vem voltando a cabeça olhando para frente, vai soltando a mão de trás, o braço de trás foi para o céu, solta um pouco o ombro, depois estica o braço para o céu e na próxima inspiração estica a perna, apoia a mão, abre o quadril, cresce. Cresce, alonga o pescoço. Então, quem tiver com o pescoço ótimo, é que olha lá para o dedão da mão do alto. Sempre abrindo o quadril, sempre que solta o ar, barriga para dentro. E na próxima inspiração, subiu, soltou o ar, desceu os braços, vira o pé reto. Quem tem problema na coluna, só aproxima os pés. Quem tem a coluna ótima é que pode pular. E devagar solta os braços. Aqui é fé, entrega no elefante.
Respiração livre, os pés também estão soltos e vai soltando os braços. É um exercício de fé, é um exercício de entrega. Devagarzinho vai diminuindo, solta bem os braços e aqui vamos agora para o dançarino cósmico na Tarajasana. Então, pés paralelos. Vê se dá para levar um pé para trás, a mão vê se vai no pé, a outra mão para frente, estabiliza os olhos e vê se consegue subir o joelho lá atrás. Mantenha a posição. Isso. Respira, concentra o olhar, olhando para frente. Mantenha a posição. Mais alguns segundos. Estabilizando a mente. Fixa o olhar num ponto. Estabiliza a mente. Tudo bem. Terminou uma perna. Esse joelho que estava para trás, traz ele um pouquinho para frente para compensar a lombar. Desceu a perna, solta um pouco e troca. Alinhou no centro, troca. Agora a outra perna. Concentra o olhar. Mantém a posição. Contrai essa perna que está para o alto. Respira olhando para um ponto. Faz esse esforço de concentração, esforço de dharana. Excelente. E devagar vai trazendo o joelho para frente, abraça um pouquinho o joelho na frente para compensar a lombar. Solta um pouquinho as pernas, afastou um pouquinho os dois pés, inspira, cresce no centro, puxa tudo para o céu, gira os braços para trás, barriga para dentro e mergulha o coração para frente. Apoia as mãos nas pernas, cresce o topo da cabeça lá para frente, puxa a barriga para dentro. Se tiver melhor do pescoço, é que você pode olhar para frente. Quem está com o pescoço não muito bom, olha para o chão. Quem pode é que olha para frente, descendo a corcundinha. Isso, cresce o pescoço. Excelente. E vai puxando a barriga para dentro. Inspira, cresceu o topo da cabeça lá para frente, barriga para dentro, solta o ar, flexiona e vem levando o abdômen para as coxas, o peitoral entre os dois joelhos e a cabeça entre os tornozelos. Solta o pescoço agora. Cresce a coluna toda para o chão, coloca as mãos atrás das pernas e puxa o tronco todo na direção entre os dois joelhos. Devagar apoia as mãos no chão, vem descendo os dois joelhos no chão, joelhos unidos, pés unidos, leva o quadril nos calcanhares, alonga o tronco todo
E devagar, vê se as mãos vão perto dos pés e a testa no chão. Relaxa os ombros. Quem precisar fazer apoio para a cabeça, faça. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço, na postura da tartaruga, que é como se fosse uma semente. E devagar, vai esticando o corpo no chão e gira de costas, barriga para cima. Deitou de costas, barriga para cima e sacode os pés, sacode as mãos, solta os joelhos, solta os pés, as mãos, afasta um pé do outro e abraçou os dois joelhos e devagar, joelhos dobrados, pés no chão. Traz os braços perto da cabeça. Tudo bem se você dobrar seus braços, as mãos perto da cabeça. Respira, solta o ar, tomba os dois joelhos para um lado, olhando para o teto mesmo. E só respira, deixa o corpo respirar, abrindo os espaços. Inspira, volta, solta o ar, desce os dois joelhos para o outro lado. Ombros no chão. Então, na prática de hoje, a gente está tomando mais cuidado aí com o pescoço. Então, pode olhar para o teto mesmo. E vai abrindo os espaços. Inspirou, voltou os dois joelhos para o centro, alinhou o quadril, subiu os pés para o céu. As mãos podem ficar perto da cabeça ou descer as mãos aqui um pouquinho embaixo do quadril e fica com os pés para o céu. Quem tiver com o pescoço muito bom é que pode subir o quadril e fazer aquelas outras invertidas mais fortes. Quem está com o pescoço aí que não está muito bom, pode usar o almofadão. Pode ficar só assim. Se quiser um pouquinho mais de invertida, pode colocar um almofadão embaixo do quadril, ou até as mãos embaixo do quadril, para subir um pouquinho o quadril. E fica 1 minuto na invertida, lembrando que as invertidas trazem alívio generalizado para os órgãos internos. Então, na invertida, a gente não deve olhar para o lado, por causa do pescoço. Ótimo. Quem está na invertida devagarzinho vem voltando. E quando o quadril chegar no chão, você pode descer com as pernas esticadas, fazendo um tipo de abdominal, bem lento, mais esforço de abdômen. Quando as pernas chegarem no chão, a gente faz o peixe. Para quem está com o pescoço mais ou menos, mantenha as costas da cabeça no chão e vê se você consegue subir o peitoral como se você fosse juntar as escápulas. O cotovelo empurra um pouquinho o chão. As mãos podem ficar tocando o corpo ou podem ficar no chão. E vai subindo o seu peitoral. Então, isso aqui é terapêutico para quem está aí com o pescoço comprimido. Quem está com o pescoço ótimo, aí pode colocar o topo da cabeça no chão. Lembra de descer os ombros para os pés.
E pode fazer careta. E sobe o máximo, coração para o céu. Quem está fazendo de um jeito, quem está fazendo do outro jeito. E soltou o ar, vai descendo o corpo. E estica todo o corpo no chão. Estica, 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 estica e vai dando todos os ajustes até você entrar em Shavasana. Então, Shavasana, postura do cadáver. Você solta os pés tombam, um pé para cada lado. Solta os braços, as palmas das mãos abertas para o céu, respiração livre, vai soltando a cabeça, solta os ombros. Vai soltando a coluna, solta o pescoço. Respira livremente. E vai entregando tudo para o chão, entrega tudo para a terra. Toda a consciência na respiração, respirando na barriga. E todos os esforços, toda a perseverança, qualquer tensão, vai soltando ar, entrega. Toda a energia se harmonizando com a sua essência divina, com a luz que você é, com a vontade divina, harmonizando o seu sol interno com o sol externo, alinhando, harmonizando a vontade individual com a vontade universal. Todo o seu ser na paz, paz de espírito, paz da mente, paz no corpo. E devagar, faça uma respiração profunda. Sente a saliva, mexe os dedos dos pés, dedos das mãos. Vai aproximando as mãos do corpo e espreguiça gostosamente para um lado, para o outro. E devagar girou o corpo para o lado direito. E apoie as mãos para poder sentar a coluna o mais ereta possível. Então, qualquer posição, coluna reta, as mãos em Shiva Mudra à esquerda por baixo, o dorso da direita por cima, relaxa os ombros, apoia as mãos nas pernas, numa postura altiva, sem arrogância.
respirando livremente, plenamente, e mentalize tudo dando certo no dia de hoje. Uma pausa meditativa, mediando várias partes do ser, vários universos, e mentalize tudo dando certo essa semana. E suavemente, vamos unir as mãos, irradiando paz, paz para o corpo, paz para a mente, paz na nossa casa, no trabalho, na nossa cidade, irradiando paz por todo o planeta, por todos os seres. Vamos vibrar uma vez. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Shanti, paz. Hari Om, uma saudação ao Om, que é o som da criação do universo. Então vamos novamente. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. E agradecendo desde já por toda a paz, lembrando que paz no corpo é saúde. Muita saúde para nós, para todos os seres. Gratidão ao nosso corpício, nosso veículo de manifestação na Terra. E cada um faz o seu agradecimento, agradecendo aí por toda a saúde. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. E nosso abraço cósmico, amor, 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 e gratidão, família, muito amor, gratidão, lindo dia.